paz do Senhor, crianças. Que saudade que eu tô de vocês. Infelizmente a pandemia, né, não tá deixando a gente se encontrar, né, pra gente ter a nossa EBD, né, pra gente aprender mais de Deus. Mas nós não podemos parar, né? Por esse motivo, junto com a X e a coordenação, nós decidimos dar andamento à nossa EBD, né? Então, a gente vai recomeçar, né? De onde a gente tinha parado, né? Eu tô muito feliz, né? Porque a gente teve essa ideia e graças a Deus, Deus vai continuar nos abençoando e vai ajudar e nos capacitar, né? Para que a gente consiga passar toda a aulinha para vocês, né? Da melhor forma possível e não atrasar, né? Nossa lição, nosso estudo, a nossa EBD, não é mesmo, criançada? Antes de dar andamento na aula, eu acho muito importante, tá? A gente orar a Deus e agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelos nossos papais, nossas mamães, agradecer por tudo que Deus tem nos dado. Mesmo estando nessa pandemia toda, Deus está nos capacitando e nos honrando e protegendo. Então, crianças, vamos orar com a tia Ruane, tá? Vamos orar a Deus, vamos pedir tudo isso a Ele e agradecer, que é a principal tarefa da gente, agradecer por tudo que Ele tem nos feito, tá? Vamos orar? Senhor Deus, amado, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigada por ter nos capacitado. Muito obrigada, Pai, por ter estado com a gente em todos esses momentos e nunca ter nos deixado, Pai. Ô Senhor, meu Deus, protege cada criança que está vendo essa aula. Protege, Senhor, os pais dessas crianças, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, que essa lição que a gente vai passar, né, que entre no coração de cada criança que vai ouvir, Pai amado, Pai querido. É isso, Senhor, que nós pedimos, Pai, e que a lição, Senhor, entre nos corações e que tudo seja para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Então vamos lá, crianças. A gente tinha passado a lição 7, né? Antes de tudo, paralisar, que era o que a Bíblia ensina sobre o fruto do Espírito Santo, né? A segunda parte. Eu tô aqui com a revistinha, tá? De vocês, e eu sei que vocês não têm a revista. Mas isso não é o problema, tá? Porque nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Então já é mais que suficiente, tá? A revistinha, ela só vai me ajudar a orientar, né? E aí, assim, a gente vai conseguir, né, com a Bíblia, com a revista, passar a aula da melhor forma possível, tá bom? A lição de hoje é o que a Bíblia ensina sobre os anjos, né? A gente vai falar sobre essa lição de hoje, tá aqui, ó. O que a Bíblia ensina sobre os anjos. É a lição 8 da nossa revistinha, tá bom? Então vamos começar com o primeiro tópico, né? Que é o tópico mais importante, é um dos tópicos importantes nesse momento, né? Alguém sabe, né? Eu tenho certeza que talvez vocês já pararam para pensar, né? Vocês sabem quem são os anjos, né? O que eles fazem? Quais são as funções deles? Por que Deus os criou, tá? Para começar, os anjos, eles têm muitas funções, tá bom? Cada um classificado de acordo com o seu posto e sua atividade, assim como a revista nos ensina e a Bíblia também nos relata, tá bom? Se a gente abrir a Bíblia, abre comigo, tá, criança? Papai e mamãe, ajude as crianças a abrirem a Bíblia e lerem a palavra, tá? Pra gente acompanhar, porque por mais que vocês não tenham a revista, vocês têm a Bíblia, tá? Se vocês abrirem lá em Hebreus
capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler com vocês, tá? Minha Bíblia tá aqui na minha mesa, porque não dá pra ver. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, né, como a Bíblia nos relata, eles são ministradores, né, de Deus, né? E são espíritos ministradores, né? E que nos ajudam, né? Em todo momento também a Bíblia nos relata que eles servem a favor, eles foram enviados a favor daqueles que hão de receber a salvação. Mas também a revistinha nos ensina que eles são mensageiros. A palavra anjo significa mensageiro, né? Então os anjos são mensageiros ou servidores celestiais de Deus, né? Hebreus, aí que eu passei para vocês, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Todos eles foram criados por Deus antes da criação da terra. Porém, além disso, né, nós temos outras denominações, né? Como posso dizer, eles têm outros tipos de funções além de mensageiros. Também são questionadores da verdade, né? Libertadores de forças espirituais, que a revista ela tá aqui nos relatando, tá? Eles são guerreiros, guardadores de cidade, soldados nas batalhas espirituais, anunciadores de juízo e adoradores incessantes na presença de Deus, tá bom? Isso é tudo que os anjos são, né? Só que agora nós vamos, aproveitando, né, que a gente já está falando sobre isso, nós vamos entrar no tópico 2, que é o tópico 2 que ele diz... quais são os tipos de anjos, né? Porque a gente sabe que lá no céu também tem ordem, né? Deus é perfeito, não é isso mesmo? Deus é muito perfeito. Então, ele criou a gente, né? E lá no céu, ele também criou os anjos. E lá no céu também tem ordem. Então, a ordem é a seguinte, lá também tem postos, né? Cada um tem seu posto e suas atividades, é tudo separado, tá? Então, vamos lá. O segundo tópico, ele vai explicar que existe o arcanjo, o querubim e serafins, tá? São três postos, tá? O arcanjo, o querubim e os serafins, tá? E aí a gente, de acordo com a palavra e com a revistinha da nossa EBD, a gente vai entender quais são esses postos e o que os anjos fazem com relação a esses postos, tá bom? Vamos lá. O arcanjo, isso significa que é o anjo principal, tá? Que é o anjo que protege a nação israelita, tá bom? A Bíblia nos relata, se você for abrir em Daniel, abre comigo, Daniel, capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer, vai mencionar um arcanjo, tá? Vamos lá. Que na verdade é o Miguel, né? É o Miguel, vamos lá. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Tá? Esse é o Miguel, tá? Ele é considerado o anjo principal, tá? Que aí as pessoas utilizam a palavra arcanjo. É o anjo principal, é o chefe, né? Nós vamos imaginar numa batalha. Vamos imaginar numa batalha, tá? Não uma batalha espiritual, uma batalha terrena, tá bom? Onde lá tem muitos soldados, né? E tem o capitão, vamos imaginar assim, o anjo principal é o capitão, entendeu? Que é o anjo Miguel, ele tá na frente da batalha, não é? Então ele protege todo o seu povo,
né? Como diz a palavra, né? E também ele foi o anjo que lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés. Se vocês abrirem aqui comigo, né, em Judas, versículo 9, vocês vão ver que foi ele, tá? Ó, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Além disso, além do arcanjo, nós também temos que falar dos querubins. Quem são os querubins? Né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, né, principalmente em Ezequiel, Isaías, quando os profetas, quando eles falam dos querubins que de um modo que a gente não consegue imaginar. Né? Vamos pensar assim, nós não conseguimos imaginar. Mas os querubins, eles são aqueles. Vamos colocar de um modo com que a gente consiga, vocês consigam imaginar os querubins, tá? Os querubins, eles são aqueles que guardam o trono de Deus, né? Isso se encontra em Ezequiel, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 4, tá? Eles guardam o trono de Deus. Além disso, né, os querubins, Deus colocou um querubim para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos lá, em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Acompanha comigo, eu tô aqui com a minha Bíblia também, tá bom? Gênesis, capítulo 3, versículo 24, diz assim, ó. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Tá? O querubim, a gente pode imaginar como agora. O querubim nada mais é que talvez vamos considerar um vigia, né? Um vigia ou um segurança, né, que está protegendo aquele local. Vamos imaginar assim, para vocês entenderem da melhor forma, tá? O querubim é um segurança. Ele tá ali, ele tá só olhando, tá vigiando tudo, né? Ele tá guardando aquele local, né? É isso. O querubim, ele guarda as coisas de Deus, ele guarda o trono de Deus, né? Foram os querubins que foram bordados na cortina do tabernáculo, foram querubins, tá? O Senhor dos Exércitos está entronizado entre os querubins, tá? Os querubins são aqueles que guardam, né? Eles guardam o trono. É isso que a revistinha e a palavra nos relata, tá? E agora nós vamos para o terceiro tipo, os serafins. Quem são os serafins? A palavra serafim significa ardente, né? E eles se preocupam muito com a adoração ao Senhor, né? Se vocês abrirem Isaías, vocês vão ver isso, que eles se preocupam muito com a adoração ao Senhor, tá? Eles são adoradores ardentes a Deus, tá bom? Então, vamos lá. Como todos nós sabemos, né? Deus criou tudo muito perfeito. O que atrapalhou isso tudo, né? Que acabou influenciando foi o mal, né? O pecado. Assim como Deus nos criou perfeito, Deus criou os anjos também perfeitos, mas com a livre escolha, tá bom? Eles tiveram a livre escolha também. Mas a gente sabe que, né, houve uma influência, né, uma influência do mal, né, que acabou causando uma rebelião, né, e nós sabemos disso. A história nos relata sobre isso, né? A gente sabe que existia um anjo, tá? Que ele queria ser igual ou superior a Deus, né? E acabou influenciando outros anjos a se rebelarem contra Deus. Por este motivo, né, Deus expulsou esses anjos do céu, não é? A gente sabe disso porque eles pecaram contra Deus. Então é muito importante a gente saber que qualquer sentimento que venha nos atrapalhar, né, atrapalhar a vontade do Pai, a gente tem que repreender, tá bom? Para que nada de mal possa nos atrapalhar, possa atrapalhar nossa intimidade com Deus, que é o principal de tudo,
né? Nós somos seres limitados, nós somos a criatura, o Pai é o Criador. Então nós, nem que a gente pudesse imaginar, a gente ia conseguir ser igual ou superior a Deus, tá? E esse pensamento, infelizmente, né, essa atitude, né, que nós seres humanos acabamos que a gente também comete, né, atitudes erradas, né, influenciou e levou à consequência de que todos, né, que foram contra Deus foram lançados para fora do céu, né? Se vocês acharem, olhem comigo em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz exatamente sobre isso, tá, criança? Fala assim, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo, tá? Eles foram jogados para fora porque pecaram contra Deus. E nós temos que ter total cuidado, até com os sentimentos que a gente tem, para não ir contra a vontade de Deus. E o que for contra a vontade de Deus, a gente ora e peça orientação a Deus e que Ele repreenda todo sentimento ruim que vem nos afastar da presença dEle, tá? O tópico 4, né, que eu acabei de falar do tópico 3, que foi a influência do mal sobre os anjos, o tópico 4, né, diz de um personagem bíblico, né, que teve experiências incríveis. Ele teve experiência incríveis com os anjos e Deus, né, principalmente, né? E esse personagem bíblico é Jacó, né? O Jacó, quando ele acabou enganando seu pai e se passando pelo seu irmão para conseguir a primogenitura, né, a bênção, né, ele teve que fugir, né, da cidade onde ele estava, foi para outra cidade por conta da ira, né, do seu irmão. E aí ele foi para outra cidade, e aí chegando lá, né, no caminho para chegar nessa cidade, ele foi descansar e dormiu. Quando ele dorme, ele tem um sonho, né? É muito incrível o sonho que ele teve, né? Onde o céu se abria, né? E tinha uma escada e onde subiam e desciam nessa escada, né? E nesse sonho Deus revelou algo maravilhoso para Jacó, né? E também ele teve outra experiência, né, com Deus. Foi quando ele lutou contra um anjo. Ele lutou a noite toda. Ele lutou com um anjo. E aí Deus também o abençoou, né, mudando o seu nome de Jacó para Israel, né? Foi uma bênção de Deus também. Ele teve duas experiências com os anjos que a revista achou interessante mencionar. E eu também achei interessante falar para vocês, crianças, tá? E aí, nós vamos encerrando no tópico 5, né? Que o tópico 5, na minha opinião, ele é muito importante, muito, muito, muito. Porque a gente explicou aqui quem são os anjos, né? São ministradores, né? Enviados para guardar, né? Para ajudar os servos de Deus. Eles também são mensageiros, né? Eles são adoradores de Deus também. Então, assim, mas não é só isso, não é só isso. A parte principal, né, na minha opinião, é o que a gente entende com tudo isso, né, com toda essa história, né? E, na minha opinião, o que a gente entende sobre isso? Que muitas pessoas, né, acabam se enganando, né? E aí elas acabam adorando, né? E a gente sabe, adora os anjos. Mas como nós sabemos, o Criador de todas as coisas é Deus, não é? É Deus, né? E os anjos, assim como nós,
somos criaturas de Deus, né? Então, nós não devemos errar, até porque Deus, Ele não permite que outros seres sejam adorados, tá? A adoração é somente a Ele, porque é Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós sabemos disso. Nós temos que aprender sim da palavra de Deus, nós temos que aprender sim pra gente entender e ter sabedoria, né? Mas nunca nos enganar. Nunca nos enganar. Pois nós sabemos que, assim como os anjos e nós, somos criaturas de Deus. Deus é o principal de tudo. Ele é o Criador. Ele que merece. Ele que é o digno. E outra coisa, criançadas, a gente também precisa entender que aquilo que a tia Ruane já falou pra vocês, todo e qualquer sentimento que for contra a vontade de Deus, vamos orar, botar nosso joelhinho no chão, converse com a mamãe e com o papai, tá? Explica pra eles o sentimento. Né? A ambição, a inveja não são sentimentos bons. Aquilo que é extrapolado, aquilo que vai além do limite, não é bom. Nós temos que seguir a vontade do Pai, que é Deus, e sempre ser grato por tudo que nós temos na nossa vida. E aqui a tia Ruane encerra a nossa aula, tá? A lição 8, tá bom? A atividade não vai ser possível passar, porque vocês não estão com a revistinha aí, né? Mas não tem problema, não tem problema. O que eu vou pedir para mamães, ajude, por favor, tá? Eu queria pedir para as crianças fazerem um resumo dessa aula e colocar lá no grupo para a gente ver que eles estão se interagindo também, tá bom? Coloque lá no grupo para eles, eu quero que eles coloquem aquilo que eles fazem lá na igreja. O que você aprendeu da lição? Então, é isso, tá? Coloquem, peço para as crianças escreverem o que elas aprenderam e coloque lá no grupo pra gente, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Até a próxima aulinha, até a próxima lição, tá bom? Um beijo para todos vocês, tá? Que a paz de Deus seja com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, criança.